Olá, pessoal. Vamos, então, dar continuidade, né, à nossa aula. Estou ainda acertando a tela, essas coisas. Desculpem a morosidade, né? Ih, caramba. Acho que por hoje tá. Vamos ver se eu consigo mais um pouquinho. Ah, ficou bom. Opa, passou. Olha só. Nós paramos, na verdade, nesse pedacinho aqui. Chama-se contradomínio, observações, etc. E eu vou falar sobre gráficos de uma função real. Vocês notem que nós estávamos representando as funções na forma do diagrama de flechas, né? Eu tenho um conjunto representado de forma gráfica, tá? Esse conjunto é discreto, eu consigo apresentar um a um os elementos A, B, C, D, ou contradomínio 0, 1 e 2, e eu ligava através das flechas para mostrar quem estava se relacionando com quem, e nesses relacionamentos, R, 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 eu estava querendo ver quem cumpre a situação de função. Tem que usar todo o domínio e cada um dos elementos utilizados no domínio, que são todos, cada elemento vai ser utilizado uma vez só. Tá? E isso faz com que essa relação seja chamada de função, e as letras utilizadas são minúsculas, diferentemente de TCR, que é maiúscula, tá? E a gente chama de F, G, H, desse tipo. Pode ser W também. À medida que vão se propagando as funções, é costume da gente renomear. Ainda que pudesse ser F1, F2, F3, né? Então, você poderia usar a função em Windows. Agora, nós vamos falar aqui, ó, do gráfico de uma função real. A função real, ela é uma função que tem uma certa densidade. Então, depois do 2, você não sabe se que não é o 2 necessariamente o 2,1, pode ser o 2,01, 2,0001. Você enfia, pelo menos o mecanismo, você poderia enfiar quantos zeros você se interessasse, né, em colocar aí a tua representação. Quando a gente desenha, a gente parece que tudo é contínuo, né, no sentido ou tudo é denso, está tudo representado, mas, na verdade, nem o lápis consegue chegar próximo de 2,00000001. Tá? Mas a ideia, as representações gráficas ajudam muito. Então, olha só, gráfico de uma função real. O gráfico das funções reais é o conjunto de todos os pontos x, y do plano cartesiano. Então, você imagina aqui que o eixo x é uma reta real e o eixo y é uma reta real. E eu estou fazendo R cartesiano R. R cartesiano R representado também como R2. E R2, a gente geometricamente vê o plano. Então, aqui eu tenho um monstruoso produto cartesiano. Essa linhazinha que está representada aqui, que está indo de -2 a 2, na verdade, desculpa, ela até ultrapassa, tá vendo? Tá mais à esquerda de -2 e mais à direita de 2. Essa linha aqui, que a gente consideraria, se fosse um gráfico sem restrições, ela seria ilimitada para lá e ilimitada para cá, tá? Ela cobre parte do espectro de R cartesiano R. Depois a gente vai aprender o que é isso com calma. Eu vou fazer uma tradução daquela forma antiga para essa forma nova, que são os gráficos. Tá? Então, você veja, se essa linha, ainda que seja indefinida para cá, indefinida para lá, vai embora, mas sempre em R2, ela é um subconjunto do produto cartesiano, portanto, é uma relação. Tá? Então, olhando no caso da parábola, vamos ver o seguinte. Se é uma aplicação de R em R, eu tenho que utilizar todo o conjunto dos reais. Vocês vão vendo que essa asa aqui da parábola, esse ramo da parábola, ele cresceria assim, né? Ele demoraria mais que o eixo x para chegar no infinito, mas ele cobriria, ou seja, eu vou usar todos os reais aqui, os positivos, usei o zero e vou usar todos os negativos. Então, ele cumpre. Estou utilizando todos os elementos do domínio. Tá? Aí, mas eu estou utilizando todos os elementos do contradomínio? Com certeza não. No contradomínio, você está utilizando, por exemplo, de 0 para cima, ou seja, o R menos, desculpe, o R mais, os reais não negativos. Né? Então, você está incluindo o zero e todos os positivos reais, mas você não está incluindo no contradomínio os negativos. Mas isso não é problema. As duas questões que verificam
Se uma relação é função, estão observados, todos do domínio estão sendo utilizados e falta a segunda. O 1, por exemplo, está sendo utilizado, ele pertence ao domínio, ele encontra, se eu traço uma linha vertical aqui, ó, aqui está um achuradinho, estão vendo achuradinho? Pois é, essa linha vertical só encontra a forma, o gráfico, em um ponto. Se fosse uma circunferência, encontraria em dois, na parte de cima e na parte de baixo, mas na parábola encontra um só. O 1 só encontra uma vez, o 0 só encontra uma vez, o 2 só encontra uma vez. Então, todos os elementos do domínio estão sendo utilizados de uma única vez. Todos estão sendo utilizados e cada um deles está sendo utilizado de uma única vez. A parábola é uma função. Tá? Não é porque alguém disse que é função, você tem que olhar e enxergar que isso é função. Professor, isso vai ser cobrado na prova de alguma forma? Vai ser lá nas aplicações das derivadas. Tá? Vou perguntar tudo. Quer dizer que na primeira prova, essa parte de gráfica não cai direto? Não. Você vai trabalhar com alguns gráficos lá em limites, etc., mas você não vai ser obrigado a desenhá-los. E mais ainda, eu não vou perguntar coisas muito sofisticadas sobre os gráficos, praticamente nada. Eu quero só que você entenda o conceito de limite e resolva o limite. E aí, a parte de gráfico vai ficar para a derivada e para a integral. Aí sim, e na derivada eu vou fazer um estudo completo da função. E aí você vai ter que me contar um monte de coisa. Mas eu não prestei atenção nessas aulas. Pois é, aí vai fazer uma falta danada. Então, vamos ver isso aqui. Então, olha só. Essa linha que está representando a parábola, ela é o gráfico da função, é a representação em imagem, né, imagem no sentido desenho, do que são os elementos e os pares ordenados. Esse ponto aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui o nosso lapisinho. Ó, esse ponto aqui, ó, vocês estão vendo, é um par ordenado 2, 4. Cada ponto que seja, esse aqui no meio, que a gente não vai conseguir definir, porque está sem as medidas intermediárias, esse pontinho aqui, ó, é outro par ordenado. Esse pontinho aqui, ó, é outro par ordenado. E assim vai. Então, isso aqui é um conjunto de pares ordenados que forma uma relação, porque é um subconjunto do produto cartesiano R2 ou R cartesiano R, e que obedece às duas exigências para ser função. Né? Então, definição gráfica de uma função f, que é uma aplicação de A em B, é o subconjunto G de f do produto cartesiano, A cartesiano B, no caso anterior era R cartesiano R, formado pelos pares ordenados x, f de x, lembrando que f de x pode ser reescrito como y, xy poderia ser, onde x pertencente a é arbitrário, ou seja, você colhe um x dentro do domínio, e aí você marca o ponto, marca outro ponto. As funções que você vai conhecer, chamadas funções elementares, depois que você traça algum dos pontos, você pode inferir que o outro passa por ali e fazer um desenho. Você não vai desenhar 2.000 pontos numa prova, pelo amor de Deus. Com 8 pontos, a maioria das funções é desenhada, dá para desenhar. Mas essa função é muito... Não é, mas ela não é elementar. Nós vamos trabalhar fundamentalmente as funções elementares. Definição de igualdade de duas funções. Duas funções f de A em B e g de A' em B' são iguais se e somente se. Primeiro, o domínio de uma é igual ao domínio da outra, senão não é igual. O contradomínio de um é igual ao contradomínio da outra, que é o caso aqui. E as leis de correspondência, que são representadas por f de x e g de x, também são iguais. Professor, mas estão escritas de formas diferentes. Mas se você fizer uma álgebrazinha, você vai ver que f de x, no caso das funções iguais, vai ser igual ao g de x. Tá? Então, olha só, o videozinho é curto para a gente falar num assunto importante e que geralmente vem muito mal ensinado no ensino médio, que é o campo de existência de uma lei de correspondência ou domínio máximo. Tá? Então, até daqui a pouco, no próximo vídeo.